Então, eu quero começar trazendo aqui um registro feito pela Folha de São Paulo, que fez um balanço ali de quem estava presente na cerimônia e registrou ali que na caserna e dentro do próprio governo havia receio de que discursos inflamados acirrassem os ânimos no meio militar, já abalado com a prisão de oficiais de alta patente. Estavam na plateia o ministro José Múcio, da Defesa, e os comandantes da Marinha, Marcos Olsen, do Exército, Tomás Paiva, e da Aeronáutica, Marcelo Damasceno. Aí, Pedro, Henrique e comunidade, eu fui atrás de uma foto, né? Aí é bem uma brincadeira. Onde está o Oli? Eles estão aí. Eu tive que colocar uma lupa para ver onde é que esse povo estava sentado. E olha aí onde é que eles estão, gente. Na uma, duas, três, quatro, na quinta fileira. Está atrás, inclusive, do Lindbergh Farias. E estão aí os comandantes, né, do Exército. Eu imaginei, tanto que quando eu olhei, eu falei, não, gente, eles devem estar na primeira fila, né? Até pela simbologia do ato, por todo esse contexto, né, do envolvimento de militares de alta Olha, patente. eu achei que eles estavam apaisando. Eu fiquei achando que eles foram apaisando, sabe? Não, Foram ali. gente, eu te juro, eu tive que colocar uma lupa, eu vasculhei a internet, passei um tempão. Eu, não, gente, eu tenho que achar esse povo, não é possível. Aí eu achei aí, ampliando, usando a lupa. Então aí, olha, para vocês aí, eu já dou um spoiler de onde estão os Wallis. E aí, Pedro, qual é a sua com a sua análise desse contexto, né? De golpe, essas revelações que a gente teve aí no final, em meados de novembro, né? Que tinha até plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro do Supremo Alexandre. Como que você vê aí a participação dos comandantes de um modo tão acanhado nesse ato de 2 anos do 8 de janeiro, Pedro? Bom, a princípio, a primeira coisa que eu acho que tem que ser dita é que, embora eu vá fazer críticas aqui ao ato, né, mas foi bom que esse ato tenha sido feito, que o Lula tenha insistido em fazê-lo, primeiro por uma questão de marcar a história, né, de rememorar a história, de não deixar que a história passe, porque ela tende a passar e as coisas o povo tende a se esquecer, tende a não dar mais a devida importância, como a gente tem visto, inclusive, nas últimas pesquisas, o número de pessoas que acha muito grave o que aconteceu no 8 de janeiro, por exemplo, tem caído. Uma queda pequena, ainda bem, mas tem caído e muito disso é isso, né? Quer dizer, as coisas passam e o sentimento em relação a elas também passa. E um segundo aspecto é que na imprensa estava sendo noticiado aí durante essa semana que pessoas do governo ali ao redor do Lula e também militares dizendo, né, aquela coisa matéria em off, né, dizendo pelos cotovelos para jornalistas que seria melhor não fazer isso, que nós não estamos vendo isso com bons olhos, esse tipo de coisa. Então, a princípio já é muito positivo que o ato tenha sido feito. Naturalmente também seria de se esperar, né, no mínimo, que os comandantes e o ministro da Defesa participassem de um ato, tendo em vista justamente desse ato, né, tendo em vista justamente a centralidade que os militares tiveram nos vários planejamentos golpistas desde agosto de 2022 até o 8 de janeiro, né? Então, é positivo que eles participem. No entanto, eu acho que, obviamente, eu não exigiria, né, não seria plausível exigir isso, que tivesse nesse tipo de ato, num ato que justamente se convida os comandantes militares, que se quer estabelecer algum tipo de mediação, que houvesse discursos inflamados, efetivamente. Que bom que não houve. Agora, me chamou muita atenção o discurso especificamente do veneziano Vital do Rego, que é o vice-presidente do Senado, em que ele diz, num trecho, que ele agradece a presença dos comandantes militares e ressalta que nós temos que ser justos e não podemos tratar os iguais como
os diferentes como iguais, né? E diz que houve militares, ainda bem a democracia se manteve, porque houve militares que não embarcaram no golpe, né? Que rejeitaram o golpe. Eu acho isso muito estranho, porque justamente o problema do 8 de janeiro é um problema militar. Fundamentalmente é um problema militar. Aquelas pessoas partiram do quartel-general do Exército, que foi defendido durante semanas pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica, em notas conjuntas, notas públicas, ameaçando as outras instituições, ameaçando, por exemplo, o STF, e dizendo que é completamente natural e democrático que as pessoas acampem de frente para um quartel-general, de frente para um quartel, no caso de Brasília, o quartel-general, para ficar pedindo intervenção militar. Então, veja, me parece que há um equilíbrio muito difícil aí entre efetivamente não fustigar os militares, e acho que não tem que fustigá-los completamente, realmente, mas isso não pode significar reinterpretar a história como se a centralidade da democracia no Brasil fosse os militares, sendo que nós sabemos que é o contrário. Foi o contrário desde a redemocratização. A redemocratização já foi um processo em que os militares exerceram tutela no próprio processo constituinte, e esse fenômeno da ascensão deles, desde o governo Temer, depois deles, junto ao Bolsonaro que se lançou candidato dentro da AMAN, que teve milhares, no mínimo centenas, mas em alguns levantamentos, milhares de funcionários militares associados ao seu governo, e que efetivamente tentou e planejou um golpe, no mínimo com ministros que eram militares e se tornaram ministros, e com o apoio de figuras de destaque dentro do Exército e da Marinha. No caso da Marinha, o comandante da Marinha teria dado seu apoio. No caso do Exército, nós tivemos comandantes de batalhões importantes como o Cotter, né? Então, veja, a gente não pode combater o golpismo reescrevendo a história. A história tem que ser contada, seja lá que tipo de balanço a gente vai fazer, e seja lá o que for possível fazer, que tipo de relação a gente vai estabelecer daqui para frente, mas há de se passar isso a limpo. O Lula, por outro lado, fez um discurso ali em que ele agradeceu a presença dos comandantes, não fez esse tipo de releitura histórica, né? E eu acho que uma coisa positiva do seu discurso é o fato dele ter justamente dado um conteúdo para essa coisa que estão chamando tanto de democracia. Porque houve outros discursos, como o discurso do Lewandowski, né, o ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-ministro do STF, que foi assim um apanhado de abstrações, né? Então, defender a democracia, combater o discurso de ódio, etc., coisas assim. Qual é o conteúdo disso? Por que as pessoas devem se interessar por isso que nós estamos chamando de democracia? Porque as pessoas devem condenar, como condenam ainda bem, o golpismo. E, acima de tudo, eu acho que a grande questão que aí, durante o evento, claro, ninguém quis tocar, mas nós devemos tocar como sociedade, quem são esses que ameaçam a democracia? Efetivamente, quem são? Eles são um grupo de aloprados, eles são pessoas que fazem manifestações colocando o celular para cima para ver se os aliens vêm fazer uma intervenção, ou eles têm nome, sobrenome, instituição, quartel, viaturas e canhões, né? Eu acho que essa é a grande questão. Então, acho que foi positivo ter esse ato hoje. Reparabenizo o fato de ter tido, apesar dessas pressões, mas acho que em termos de conteúdo ainda faltam algumas coisas, e isso tem implicações até para o tipo de enfrentamento que está sendo feito em relação ao golpismo, que está muito centrado na figura do judiciário, e isso é óbvio, não é como se eu defendesse a anistia, né? Só que o problema é que o golpe de Estado, embora seja um crime, é um crime político. Ele diz respeito também à política, ele diz respeito a que tipo de posição as Forças Armadas vão ter na sociedade, que tipo de discurso as Forças Armadas têm em relação à democracia, e isso inclui também que tipo de discurso elas têm em relação ao seu passado,
seja o passado mais recente, em relação ao 8 de janeiro, por exemplo, seja o mais longínquo, por exemplo, em relação a 64, que, como a gente sabe, muitas vezes, no geral, não é considerado um golpe de Estado por essas Forças Armadas, né? Henrique. Olá, Pedro, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Pedro, eu queria te perguntar uma coisa aí, cruzando o assunto, a gente vai continuar nesse assunto, mas uma pergunta que vai cruzar uma outra pauta que também, mais do que nunca, aí está na ordem do dia. A gente sabe que a crise brasileira ela é permanentemente e eminentemente militar desde sempre. Há esse componente o tempo todo. Até em outras situações onde eles praticamente não apareceram, como foi na questão do golpe parlamentar, né, do travestido de impeachment da presidenta Dilma, porque teve aquele lance de que o Supremo poderia ali de alguma forma botar um freio, né, ou fazer ali um papel de freio e contrapeso em relação àquele processo que carecia de elementos jurídicos, mas parece que ele acabou meio que cedendo às pressões à época do comandante do Exército, do general Vilas Boas e tal. Então, assim, essa crise ela é permanentemente militar. Nos Estados Unidos, daqui a poucos dias, o presidente eleito vai voltar ao cargo, depois de um hiato aí de 4 anos, o Donald Trump volta à Casa Branca. A gente está vendo tudo o que está acontecendo, o cara ele chegou ao cúmulo do inimaginável. Tem coisas que para mim são inimagináveis. Se eu voltasse 6 meses na linha do tempo, eu não conseguiria imaginar possível, como ele, por exemplo, fazendo uma pressão para anexar o Canadá e dizendo que vai roubar a Groenlândia da Dinamarca. O cara é completamente louco. É algo que, assim, isso nem numa piada de bêbado na adolescência, nos anos 90, no bar, alguém cogitaria algo tão absurdo desse tipo. O Trump vem com tudo. A gente sabe que os Estados Unidos não deram apoio a qualquer iniciativa do Bolsonaro em 2022. O Biden saiu correndo para twittar. O Biden estava só esperando, estava ligado na Globo, esperando o William Bonner aparecer com a vinheta da eleição para twittar e reconhecer a eleição do Lula. Não teve apoio. A coisa agora muda de posição em alguma medida. O Trump também é um cara bem pragmático, mas acho que está mostrando agora que ele está completamente doido. E tem um alinhamento aí com a família Bolsonaro. Os militares brasileiros, historicamente, foram alinhados aos militares e aos interesses dos Estados Unidos. Haja vista aí a própria famigerada Escola das Américas, né, que por tantas décadas formou e eu diria que até deformou a mentalidade dos militares brasileiros. A gente tem uma eleição daqui a 2 anos, o Bolsonaro está inelegível, mas essa força política dele aí vai vir canalizada para alguém e a gente sabe que vem. Tem algum risco desse golpismo no teu entendimento? Uma visão, uma opinião tua? Tem um risco, de alguma forma, dessa posição, essa mudança de posição dos Estados Unidos e, por consequência, dos militares dos Estados Unidos, que exercem muita influência sobre os militares brasileiros? Tem uma possibilidade aí do golpismo de uma outra forma, bem diferente e até eu diria que mais estruturada? Esses caras podem, de alguma forma, dar início aí a um novo movimento golpista na caserna com a eleição do Trump e com a aproximação da eleição brasileira? Bom, Henrique, a sua pergunta é muito importante. Primeiro, assim, olhar para fora para entender o que pode acontecer aqui dentro, qual é o clima aqui dentro, é importantíssimo na minha avaliação e, em boa medida, a minha leitura sobre os militares, no começo, quando eu comecei a tratar de militares ali, por volta de 2017, já com o governo Temer, 2016, 2017, justamente a minha análise dependia muito disso, quer dizer, um mundo que eu via, digamos, se acelerar no sentido da conflagração, né? Naquele momento ainda não havia, por exemplo, a invasão russa da Ucrânia, mas eu já olhava a Ucrânia e a gente já produzia muito sobre isso como uma coisa paradigmática do nosso tempo, né? Quer dizer, uma confrontação entre a OTAN e a Rússia, às portas da Rússia. Então, primeiro, sim, o cenário internacional diz muito para a gente sobre que pedras a gente vai pisar no futuro. Em relação ao Trump especificamente, é importante a gente notar que o Trump ele representa uma corrente de leitura geopolítica dos Estados Unidos que, fundamentalmente, assim, trocando bem em miúdos, ela vai dizer que os Estados Unidos não têm que se manter muitos esforços na Europa. Os Estados Unidos têm que cuidar fundamentalmente de seu quintal traseiro, que é a América Latina. Então, tendencialmente, a gente vai ter uma mão mais dura dos Estados Unidos sobre a região.
A gente está vendo isso, por exemplo, agora em relação ao México, né? O Trump dizendo que vai renomear o Golfo do México e a presidenta do México dando uma resposta muito dura e muito bonita, né? Dizendo que, tá bom, a gente vai renomear, então, os Estados Unidos para a América Mexicana, né? Então, sim, eu acho que esse é um fator que deve ser levado em conta. Os militares brasileiros, já há muito tempo, consideram como... Isso é doutrinário, é como eles pensam a segurança nacional efetivamente. Eles pensam que é o seguinte: bom, os Estados Unidos entram em contradição com os interesses da nação brasileira? Entram, né? É um concorrente, muitas vezes a gente tem uma relação de dependência, muitas vezes eles restringem a nossa soberania, a nossa atuação, mas os Estados Unidos são de tal forma fortes que fica impossível que a gente confronte eles. Quer dizer, esses que muitas vezes se passam por nacionalistas, fundamentalmente dizem, talvez o que seja o principal, eu não quero dizer inimigo, né, mas o principal rival, o hegemon regional, fica impossível a gente ter uma posição soberana frente a ele, porque eles são muito fortes. Então, o que nós temos que fazer? Nos associar a eles. E associar a defesa brasileira à defesa americana. Então, veja como essas duas coisas casam, né? A posição do Trump, a posição que ele representa, e como isso casa perfeitamente com os militares, que até a nível, além de a nível doutrinário, a nível prático, técnico, também se voltam, ficam muito dependentes dos americanos. Então, você vai discutir, por exemplo, sistema de defesa com os militares, tem que tal arma tem que ser renovada para a gente fazer a defesa, por exemplo, antiaérea. Fundamentalmente, eles vão buscar nos Estados Unidos ou em Israel essas tecnologias. E são tecnologias de tal forma caras que a gente não consegue sequer, muitas vezes, treinar as tropas no uso dessas tecnologias. Quer dizer, munições, por exemplo, de míssil antibalístico, não dá para o cara treinar, ele fica treinando a vida inteira, fundamentalmente em computador, né? Então, assim, essas coisas vão se casar. E o Trump, efetivamente, tem uma posição, isso, né? Às vezes parece até ridículo, e em boa medida é ridículo, quer dizer, ele não vai tomar o Canadá e não vai tomar a Groenlândia, mas diz alguma coisa para nós que ele, mesmo isso sendo ridículo, diga essas coisas. Quer dizer, a extrema-direita no mundo, ela trabalha muito com uma lógica que eu acho que é correta do ponto de vista da política, embora seja muito perigosa, que é de esticar a corda e, esticando a corda, conseguir dar passos à frente. Então, assim, tendencialmente, a pressão sobre o Brasil nos próximos anos por parte dos Estados Unidos será muito maior. Isso inclui, obviamente, uma grande disputa. A Yara é alguém que está muito ciente disso, né, porque cobre isso. Isso diz respeito também a uma disputa em relação à China, né? Nesse momento, por exemplo, a gente tem portos sendo construídos em parceria com a China, em países como Peru, Chile, portos fundamentais do ponto de vista da logística internacional, e os Estados Unidos não gostam disso, né? Quer dizer, uma concorrência direta. E o Trump tem uma postura tendencialmente mais agressiva do que o Biden em relação à China, embora em relação à Rússia a conversa seja outra, né? Então, sim, eu vejo esse perigo e eu acho que, nesse sentido, me parece que o governo fez uma aposta, e me parece que essa aposta é um pouco errada, que foi a aposta de tentar estabelecer relações muito amigáveis com os Estados Unidos. Então, por exemplo, o discurso que nós temos em relação à questão do golpe. Os Estados Unidos não apoiaram o golpe, isso foi um fator de dissuasão para que os militares não embarcassem todos nisso. Isso é absolutamente verdadeiro. Agora, isso significa que nós devemos ter uma posição de submissão em alguma dimensão aos Estados Unidos? Não, né? Quer dizer, senão se estabelece a lógica da tutela, né? Quer dizer, eu não contrario os Estados Unidos porque os Estados Unidos me ajudaram, que é a mesma lógica com os militares. Eu não contrario os militares porque eles não embarcaram no golpe. Esse comandante não embarcou no golpe, então a gente tem que reconhecer que eles são diferentes. E nessa a gente não discute
para que servem as Forças Armadas, como elas estão equipadas, o que está sendo dito lá dentro, e às vezes, ainda bem que estamos levando isso à frente, né? Mas às vezes não discute sequer previdência, porque a Marinha efetivamente fez pressão contra o governo, isso é patente, aquele vídeo é uma coisa assim desprezível, teria que ter demitido o comandante da Marinha. Né? Ou, no mínimo, o Múcio tinha que ter dado explicações muito boas e muito rápidas, mas o que a gente vê é que demorou um mês, quase um mês, para efetivamente ter uma reunião do Lula com o Olsen, né, o comandante da Marinha. Aparentemente, o Olsen realmente se desculpou e aquilo, e demorou 3 semanas para tirarem aquele vídeo do ar. Não era nem para ter ido no ar. E tendo ido para o ar, no dia seguinte era para o Múcio ter chegado no Olsen e falar: tira isso, comandante. Não pode isso. Deixa eu trazer aqui uns comentários da nossa audiência. Muito obrigada, Rai Pereira. O golpe só não foi efetivado porque alguns generais não aceitaram ficar de joelhos para um tenente asno. A Vera Pascoaleto comenta, pois aí já na nossa brincadeira, na foto que a gente registra onde que eles estavam, ela acha que eles foram colocados no lugar devido, lá atrás, no meio do povo. Eu gostei. O Ronaldo, que houve militares que não queriam contrariar os americanos. Milico vai na boa. E a Sam faz uma provocação para você, que eu queria que você, se tiver interesse, respondê-la. Não entendo o Pedro. Ele diz que não era bom ter discursos inflamados e condena a passada de pano nos militares. Como deveriam ter sido os discursos? Detonando os militares? E aí, Pedro? Então, eu acho que, primeiro, do ponto de vista simplesmente do discurso, né? O que eu quis dizer, por exemplo, a fala do Lula, em que ele fala: agradeço a presença dos comandantes, etc., tranquila. O que eu acho que é diferente disso é a fala do veneziano Rego, né, o vice-presidente do Senado, em que ele efetivamente coloca os militares como parte daqueles que impediram o golpe, que nós devemos agradecer esses militares. Isso do ponto de vista simplesmente dos discursos que foram colocados ali, né? Mas eu acho que, efetivamente, ali não era o lugar de fazer discursos inflamados. Agora, eu acho que o governo deveria, sim, tomar uma medida de colocar em questão, em discussão, a defesa nacional. Eu vou dar um exemplo muito claro. Após o 8 de janeiro, houve saiu na imprensa, né, de que o governo, o Lula especificamente, estaria considerando a formação de uma Guarda Nacional que ficaria encarregada especificamente ali da região do Palácio do Planalto, né, da esplanada dos ministérios, mas que seria uma força armada à parte das forças de segurança que existem e das forças militares. Fundamentalmente, esse debate que eu acho muito correto, eu apoiei, inclusive, essa ideia na época, né, escrevi artigos nesse sentido, isso desapareceu. Nós não temos mais essa discussão. Nós não temos discussões acerca do que possibilitou, afinal, e o que impediu realmente, porque, assim, dizer que os americanos não deram o sinal de largada para o golpe, não apoiaram o golpe, aliás, vou até recolocar, dizer que os americanos contrariaram as expectativas golpistas abertamente e também nos bastidores, isso é verdade, mas dizer que isso é fundamental, é o elemento fundamental para que o golpe não tenha passado, eu não concordo com essa postura. Porque, efetivamente, primeiro que nem todos os golpes no Brasil, historicamente, tiveram o apoio dos americanos. Isso é uma imprecisão. A gente fica muito com o modelo de 64 na cabeça, que efetivamente teve uma participação assim até operacional, né? Quer dizer, os americanos enviaram navios, mas se esquece de todos os outros golpes que teve no século XX e até no século XIX, né? Quer dizer, a República, por exemplo, a instauração da República não teve a participação direta dos americanos. Depois você tem um golpe contra o Deodoro da Fonseca, que não tem a participação dos americanos. Depois uma tentativa de golpe contra o Floriano Peixoto, que aí sim tem a intermediação dos americanos, que impedem o golpe, mas deixam o Peixoto no governo a determinados custos. A Revolução de 30, que foi um golpe militar também, não teve a participação dos americanos. A implantação do Estado Novo, em 37, decididamente não teve. Quer dizer, e se
eles tivessem ido à frente? E se aquele grupo de pretos, né, de operações especiais, tivesse efetivamente sequer tentado um atentado contra o Alexandre de Moraes, ou o Lula, ou o Alckmin? Que tipo de... E se o Lula não tivesse recusado a proposta de fazer uma GLO no 8 de janeiro? O que teria acontecido? São essas perguntas que a gente tem que fazer quando a gente discute golpe de Estado, porque tem uma dimensão no golpe como na guerra, né, que está para além do simples cálculo político, como a gente faria normalmente, né? Quer dizer, quem apoia, quem não apoia, etc., porque você tem o elemento da violência colocado ali muito explicitamente. Então é mais ou menos isso que eu quero dizer. E em relação a, voltando à pergunta da leitora, né, a grande questão para mim hoje não está havendo anistia, a justiça está trabalhando, os golpistas... eu não achava, por exemplo, que um general como Braga Neto iria efetivamente para a cadeia. Isso é uma coisa importante. No entanto, na prática, houve uma terceirização do problema do golpismo, como se o problema do golpismo fosse simplesmente um problema criminal, fosse um problema de juízes. E não é um problema político, que a gente tem que discutir, o governo tem que pautar, a sociedade tem que discutir, o que a gente tem que fazer para que essas coisas não se tornem mais possíveis, né? Então é isso. Acho que isso falta não no ato do 8 de janeiro especificamente, falta na política em geral, no dia a dia do governo, nas propostas do governo. E a gente sabe, muito, muito obviamente, que é no sentido contrário que as coisas têm operado, inclusive por isso o ministro da Defesa, o José Múcio, né? Maravilha, Pedro. A gente está aqui no final do nosso bloco. Quero agradecer aqui sua generosidade de estar aqui conosco, né? Bastante comentários aqui da audiência, é sempre bom ouvi-lo. E se você quiser aí encerrar com algumas palavras aí, numa síntese, fica à vontade. Bom, eu que agradeço, Yara, agradeço também Henrique, agradecer o Caian, que está aqui por trás das câmeras, né? E agradeço a todo mundo, claro, que ficou aqui me ouvindo, né? E peço que as pessoas também leiam a revista Ópera, lá tem muito conteúdo sobre essa questão dos militares, sobre o 8 de janeiro, etc. É o que eu tenho feito nos últimos anos.